Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre a questão do atendimento online. Como que eu aplico a fisiologia do exercício nos atendimentos online? Por onde eu começo? Eu recebo muitas perguntas desse tipo, porque o profissional ele se prende muito à questão do presencial e como houve toda essa transição, toda essa mudança, muitos profissionais ainda não se adaptaram e chegou a hora da gente adaptar esse novo mercado, porque é um novo mercado, um mercado promissor. Mas é aquela velha história, você só consegue mudar saindo da zona de conforto. Essa avaliação ela é super importante e ela começa muito com uma entrevista que você faz por videochamada. E aí você vai começar a planejar os treinos. E o planejamento de treino, sabe o que você precisa? De conhecimento. Se você tem o conhecimento para aplicar no presencial, é o mesmo conhecimento que você vai ter para o online. É um indivíduo, é uma pessoa como outra qualquer. Você só não vai estar no dia a dia ali com ela, mas você vai montar o treino para ela e vai acompanhar. Como? E aí, dentro das possibilidades que eu disse, montar a planilha uma vez por mês você vai encontrar. Quantos clientes você pode atender dessa forma? Se no presencial você está limitado aí a 8 por dia, se você colocar que você vai trabalhar 8 horas por dia, ou se você vai trabalhar mais, você vai colocar mais, se você vai trabalhar menos, você vai colocar menos, isso é uma opção sua. E aí, quantos você consegue atender? E fazer esse tipo de acompanhamento? Agora, a montagem, a periodização, eu pensar em intensidade, eu pensar em volume, eu pensar em continuidade, em progressão, isso eu faço no presencial. Então, é a mesma forma. Agora, se você não consegue aplicar no presencial, então o que lhe falta é conhecimento aprofundado. Porque se eu sei manipular as variáveis do treinamento, se eu conseguir entender o indivíduo, interpretar a avaliação que eu fiz dele com os dados que eu tenho, eu consigo montar uma prescrição para ele. E aí, se eu coloco esse atendimento com encontro a cada um mês, mas uma coisa super importante, você precisa cuidar do seu cliente online. Então, através aí de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, você atinge essas pessoas e cuida delas. E aí, como que estão sendo os treinos? As pessoas querem atendimento. Lembra do personal completo? Um dos pontos-chave do personal completo se chama atendimento. E o atendimento, ele precisa ser diferenciado tanto no presencial quanto no online. Se você quer fixar esses clientes. Outra possibilidade que muitos têm conseguido aí, né? Tem muitos profissionais que estão tendo sucesso. Criar programas de treino online, programas aí de curto prazo. Então, ele vende o pacote. É uma outra possibilidade. Mas, se você preza aí pela individualidade, as planilhas de treino, os atendimentos de forma remota. Eu tenho alunos dentro do meu programa online, do método RFI, ou seja, todos são personal trainers, profissionais de educação física que fazem atendimento online em grupo, com 10 alunos, 15 alunos, como se fosse uma aula de ginástica. Na verdade, é uma aula de ginástica, que ela dá ali de forma remota. E funciona super bem e fideliza os clientes. Ela tem um grupo que interage ali todos os dias e cuida dos clientes. E ela está aperfeiçoando isso e principalmente deixando os treinos aí de forma mais individualizada. Então,
Possibilidades existem várias, mas você precisa mergulhar nesse mercado. Não adianta só falar assim, eu tenho que começar, eu tenho que começar. Sabe o que é o principal para você começar? O conhecimento aprofundado sobre fisiologia do exercício aplicável em que você vai gerar resultado para o seu aluno. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna do método RFI que presta consultoria online e ela estava com uma dúvida com relação a uma prescrição, uma montagem de treino que ela havia feito, em que o aluno tinha um período limitado de tempo para treinar. E aí, a pergunta dela era exatamente relacionada ao objetivo do aluno. O aluno dela, o objetivo era emagrecimento. E ele tinha ali pouco tempo, menos de 30 minutos para treinar. Ela queria a minha opinião ali, enxergando a fisiologia do exercício na prática, se durante aquela prescrição que ela estava fazendo, com aquela sequência, com aquele raciocínio que ela teve, se a via metabólica aeróbia estava sendo priorizada, se não estava sendo um treino apenas anaeróbio. Então, olha a fisiologia do exercício na prática aí. No atendimento online, eu penso da mesma forma no presencial. Então, isso é o que você precisa. Não precisa ter um mundo de acessórios. O meu aluno, ele vai fazer os treinos dele em casa. E ele não tem halter, não tem anilha, não tem caneleira, mas ele tem em casa outra coisa importante. Você precisa pedir para ele que ele te mostre onde que ele vai fazer os exercícios em casa. E aí você vai prescrever de acordo com o que ele tem disponível. Ele tem uma cadeira em casa? Provavelmente sim. Quantos exercícios você consegue fazer utilizando uma cadeira? Você consegue fazer tríceps, você consegue fazer remada, você consegue fazer extensão, elevação de quadril. Você consegue fazer uma série de exercícios aí utilizando peso corporal. Ou fazendo adaptações em casa. Muitas pessoas preferem. Ou se moram num prédio que tem um espaço, uma área grande, tem escada. Então, você vai prescrever em cima das possibilidades que existem. Sabe por que você consegue fazer isso? Sabe por que você consegue ser criativo nesse sentido? Porque você tem conhecimento em fisiologia do exercício, em treinamento, em cinesiologia e biomecânica. Por quê? Se eu sei qual musculatura que precisa ser trabalhada, qual é a zona-alvo que eu preciso trabalhar, qual que é a intensidade do treino que eu preciso trabalhar para atingir o objetivo daquele aluno, eu sei prescrever, independente do ambiente que ele esteja. Então, isso faz muita diferença. O profissional de educação física, o personal trainer, ele precisa parar de pensar primeiro, para ele conseguir parar de agir, apenas como um mero professor. Você precisa pensar e agir como um gestor. Gestor é aquele que planeja, que organiza. Então, você precisa planejar, organizar o seu tempo. Se no presencial você tem o maior número de atendimentos no horário, por exemplo, de 6 da manhã às 10 da manhã e depois das 17 até as 21, 22 horas, você quer continuar atendendo esses horários ou você quer reduzir, investindo mais no online para que você consiga ter um faturamento maior e te dê essa possibilidade de redução, no horário de 10 da manhã às 16 horas, é ocioso no sentido de que não tem aluno de personal presencial. Então, é esse horário que você vai investir nos seus clientes online. É nesse horário que você vai se preocupar aí
em planejar os treinos online, em fazer os atendimentos online. E aí as possibilidades são muitas. Mas guarde essa frase. Enquanto você se vê como uma mera professora ou um mero professor de salão, de que eu vou lá, atendo o meu aluno e vou embora, pronto, acabou, é isso mesmo, você sempre vai ser assim. Você precisa pensar e agir como um gestor. Isso é fato. E você precisa investir nesse tipo de conhecimento. Então, às vezes, muitos profissionais investem em conhecimentos de capacitação técnica que são super importantes. Eu falo o seguinte, eu sou muito defensora de todos que investem em conhecimento, mas você precisa ampliar. Eu não iniciei aqui falando que precisa investir em conhecimento em marketing digital. Se você quer ir por esse lado, você precisa investir. Porque o mundo digital, muitas pessoas usam as redes sociais apenas como entretenimento, mas outras usam como busca de informação e outras usam como meio de sobrevivência, como trabalho. Então, existe mercado aí para todo mundo, mas você precisa buscar conhecimento nessa área. E aí, a parte principal, que é a prescrição com a aplicação da fisiologia do exercício na prática, se você não tem esse conhecimento para o presencial, você não vai ter para o online também. Então, você precisa investir nisso. E aí eu consigo, sim, deixar o treino do meu aluno online de forma mais personalizada e individualizada, sim. Algumas análises que eu faria, alguns testes, como, por exemplo, um teste de VO2 máximo, eu não vou conseguir fazer de forma online. Mas esse aluno, eu tenho possibilidade de avaliá-lo com alguns outros critérios, de inferir alguma questão, e não de forma indireta ali, que é o teste de VO2 que a gente faz, é de forma indireta, mas eu consigo de uma forma mais subjetiva, mas que pode me dar alguma indicação ali do que eu posso fazer com ele. Ou se ele tem possibilidade de fazer um teste com outro profissional, a mesma coisa da avaliação. Então, são inúmeras as possibilidades, só que eu preciso garimpar isso com ele, na minha conversa com ele. Às vezes ele quer simplesmente, eu só quero que você monte um treino para mim. Só que para você ter resultado com ele, você precisa deixar o mais individualizado possível. Porque quanto mais generalista você é, menos resultados expressivos você tem. E é possível fidelizar cliente de forma online, sim. É possível, porque o cliente ele vai gostar do seu atendimento, ele vai gostar da forma do seu trabalho, ele vai gostar das planilhas de treino e ele vai ver resultado. Então ele vai falar, para que eu vou mudar se para ele é um custo-benefício muito melhor do que pagar um personal presencial? Porque você, como personal, você vai atender 10 clientes em 1 hora. Estou chutando um valor aqui. Mas você consegue atender vários em 1 hora, coisa que no presencial você atenderia um. Como que eu vou corrigir a pessoa, o aluno, se eu não estou lá? Então, é o seguinte, existem várias formas de atendimento. Você pode oferecer essa consultoria em que você vai marcar uma aula online, em que você vai demonstrar os exercícios e executar. Você pode gravar os exercícios e enviar para a pessoa reproduzir. Você pode pedir a pessoa para filmar o treino dela e te mostrar para você ir corrigindo. Você pode fazer o atendimento de forma remota, ao vivo, igual a gente está aqui agora, em que você vai corrigindo os movimentos. Se a pessoa, ela te contratou como
uma consultoria online, apenas com planilha de treino, ela é da mesma cidade que você pode marcar um encontro presencial com ela e cobrar o seu valor de hora aula de personal presencial, para você ter esse primeiro contato, para demonstrar os exercícios, para explicar todo o planejamento, né, a periodização que você montou ali, quando que vai ser o próximo encontro. Se você mora na mesma cidade, você também tem essa possibilidade. Mas lembre-se, no online, você tem que cuidar do seu cliente da mesma forma que você cuida no presencial, tá? Outra coisa que você deve se preocupar, preparação do ambiente para gravação ou transmissão ao vivo da aula. Tem que ser um ambiente com uma boa iluminação. Tem que ser um ambiente que tenha uma boa conexão com a internet. Afinal de contas, você é a sua ferramenta de trabalho nesse momento. Vestimenta adequada. Gente, por favor, não é porque você está fazendo atendimento em casa que você vai atender o seu cliente de pijama. Então, essa questão visual, ela é super importante. No presencial, ela é super importante. E muitos profissionais não se atentam a isso. Isso é uma postura profissional. Por que o profissional de educação física ele é estereotipado com algumas questões aí? Exatamente porque ele demonstra isso. Então, o corpo fala. Então, a postura, a vestimenta, mesmo que seja no online, se você vai gravar os exercícios para o seu aluno, se você vai fazer a aula remota com ele ao vivo, você precisa se portar como um profissional, certo? Áudio, se o áudio... Eu sempre começo a live pedindo a vocês que me deem um feedback. O áudio está legal, a imagem está legal, por quê? Talvez para você não está e para mim aqui está aparecendo, eu posso tentar resolver. Tem algumas coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, meu Instagram aqui caiu a conexão, eu tive que ligar de novo. Aqui no YouTube manteve. Mas essas coisas podem acontecer e você tem que estar preparado para isso, para um plano B, uma solução. O que você vai fazer? Então, esse tipo de atenção e cuidado também é necessário, porque a gente vê algumas coisas aí, né, nas redes sociais. Se você começar a garimpar aí no YouTube, você vai ver uns vídeos, assim, bizarros. Então, se você quer utilizar o online como uma ferramenta de trabalho que vai monetizar para você, que vai trazer retorno financeiro, você está cansado de atender aí 10 horas, 12 horas por dia no presencial. Chega à noite, sua perna, você não está aguentando mais de tanta dor física e mental, de ficar em pé o dia inteiro, de absorver tudo que seus alunos falam o dia todo, porque a gente é um pouco de psicólogo também, e quer investir no online para vocês terem uma renda maior e conseguir diminuir um pouco nos atendimentos presenciais e você ter uma qualidade de vida melhor também, faturando mais. Mas a grande questão é gerar resultado. E como que eu gero resultado? Aplicando a fisiologia do exercício nas suas prescrições, avaliando de forma correta e completa, pensando lá desde a avaliação, no primeiro momento que eu tiver um contato ali com o meu aluno, que eu conversar com ele, eu já vou pensar nos treinos dele. O que eu vou oferecer de treinamento para ele, para gerar resultado, e daqui um mês, quando ele retornar para eu fazer uma nova planilha para ele ter tido o resultado. Claro que isso vai depender de quantas vezes na semana ele vai treinar, como que é a alimentação, tem todas as variáveis do indivíduo que podem interferir nos resultados. Mas quando eu deixo isso claro para ele, fica muito mais fácil, tá? Então, no atendimento online, para você começar, que foi
o que eu trouxe aqui para você hoje foi exatamente esses pontos principais para você começar. Porque a grande pergunta que me motivou a trazer esse tema aqui hoje foi: eu não sei por onde começar. Então, a primeira coisa é comece identificando qual é o seu avatar, qual é o seu nicho, qual é o público que você quer atingir. E comece a disponibilizar conteúdos de valor gratuitos, falando para esse público. Qual que é o meu conteúdo de valor? Fisiologia do exercício. Eu falo de fisiologia do exercício o tempo inteiro. Então, é isso que você precisa fazer dentro do online aí, para você conseguir ter a confiança e criar a autoridade para as pessoas comprarem o seu serviço de personal. Então, é isso que faz muita diferença. E não ficar dependendo apenas do presencial. Mas não se esqueça, a prescrição você precisa, para gerar resultados, aplicar a fisiologia do exercício. E tudo começa com uma boa avaliação, mesmo que seja adaptada para o online. E aí você vai periodizar, montando o planejamento, aplicando a fisiologia do exercício. E o profissional completo, o personal completo, é aquele que investe em conhecimento em várias áreas, e não apenas na parte técnica. E não pense apenas como um mero professor. Você precisa pensar e agir como um gestor. Aí sim você vai começar a entender que tudo depende de você.